take you somewhere, so you know I care. But it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils and a pretty string, but they won't flower like they did last spring. Salve, salve turma, e aí, 100% do outro lado da tela. Eu sou o Marlon, sou técnico eletromecânico aqui da Mantec Auto Garage. Estamos aqui na região de Contagem, Minas Gerais. Mais um dia, né? Mais um videozão top, dessa vez a prosa aí, ó. A bruta aí. Fordona, Ford Edge, né? Pois é, essa bruta deu bruta. Vou contar a história para vocês agora, mostrar para vocês algumas coisas. Dependendo da situação, eu coloco alguns vídeos aí que a gente fez para o cliente, explicando para ele a real situação dele. E vamos lá, vamos falar de Ford Edge, né? Essa bruta deu entrada para a gente no dia 17 de junho. 17 de junho. Esse carro chegou para a gente com um reclame de perca de potência, muito fraco, e que já tinha passado por algumas oficinas, né? E ninguém achava o defeito do carro. Para quem não sabe, nós somos especialistas no modelo, né? No modelo Ford Edge, é um modelo que a gente gosta muito de trabalhar. É um carro que eu me especializei na manutenção dele. Então, se você precisa dar manutenção no seu carro, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco, tá? A gente responde tanto pelo nosso WhatsApp, que é o WhatsApp da oficina. Vou mostrar para vocês ele ali, ó. WhatsApp da oficina. É, ó, 3965-0185, certo? Quanto também pelo e-mail que está na descrição desse vídeo. Fizemos o diagnóstico desse carro, entendemos que ele estava fora de sincronismo, fizemos o teste de sincronismo dele, realmente ele estava fora, mas esse carro tinha um barulho, um ruído muito forte de metal. E é esse ruído que eu vou colocar para vocês aqui agora, ó. Então, depois que a gente viu esse barulho metal nesse carro, né, a gente começou a investigar e passamos para o cliente a necessidade de desmontagem. Era necessário realmente desmontar esse veículo para poder entender o que estava acontecendo, porque a pressão de óleo também estava, vamos dizer assim, não estava nominal, uma pressão de trabalho correta, mas estava uma pressão que não justificaria uma quebra, né? Então, aqui também eu mostro para vocês o teste de pressão de óleo. Olha para você ver o teste que a gente fez com a ferramenta. Show de bola, querido. Boa tarde para você, o Marlon falando aqui. Ó, tô aqui com o seu carro, tô fazendo a medição de pressão de óleo nele, né? Esse carro apresentou, tá? Barulho, ruído bem característico, falta de lubrificação aqui em cima, tá? E parece que o problema, eu preciso seguir os testes, mas eu já vou te mandando os vídeos aí para te orientar, tá bom? Então, o primeiro teste que eu vi que o carro tá fora de sincronismo pelo rastreio, né? Coloca o cabo para carregar para mim, fazendo um favor. É, lá dentro da coisa lá, a tomada dele tá em algum lugar aí, ligado aí. Então, como ele não carrega óleo, né, não tá chegando óleo nas polias, ele sai de ponto nos momentos de aceleração, por isso que ele tá fraco, ele tá conseguindo variar, ele não varia a fase de admissão e de escape dele. Esse carro é variável nos dois comandos, tá vendo? Dos dois lados, ele não consegue variar por falta de óleo, tá? Porque o óleo não tá chegando aqui em cima. Então aí a gente precisa entender se esse óleo está se perdendo pelo tensor da corrente de comando, se ele está se perdendo pelo bronzinamento, ou se é a bomba de óleo que está com defeito e não está gerando essa pressão, tá bom? Eu estou deixando ele aquecer aqui para a gente entender como é que esse carro vai trabalhar com pressão, tá? Porque o barulho está muito característico de falta de pressão de óleo. Então, no momento que eu acelero ele e a central manda o carro variar, ele não variar as fases, né? As polias variáveis, elas têm que mexer. Nesse momento elas não conseguem mexer e faz aquele barulhão feio, porque não tem óleo dentro dela, né? Então a solenoide ela avança, não tem óleo lá, ela dá esse barulhão. Então aqui, ó, nós temos 1.24 bar, eu estou medindo a pressão de óleo eletronicamente, tá? Equipamento, olha lá, tá lá embaixo.
a mangueira que está instalada aí. É um equipamento muito sensível, cara. Esse equipamento, o sensor que eu estou utilizando ali é um sensor piezo para 3 bar. Então assim, é o limite do limite, ele não vai mais que isso. E o seu carro, ele tem que apresentar até 1500 RPM, ele tem que apresentar 2.1 bar de mínima, tá? E ele chegou a 1.25, agora é o máximo, tá vendo? Eu vou deixar ele subir a temperatura, vou monitorar ele aqui. E aí, quando ele estiver na temperatura operacional, igual o sistema manda, eu vou fazer a aceleração de 1500 RPM para a gente matar a charada, se esse é um problema na bomba de óleo ou se é um problema de perca de pressão pelo bronzeamento. De qualquer forma, o recomendado é tirar a tampa, né? Tirar o cárter, baixar o cárter para a gente ver o bronzeamento ali do eixo virabrequim, a gente entender como é que esse motor tá bom? Para ver se gerou algum dano, o que aconteceu, né? Por que ele tá desse jeito. A princípio é isso, tá bom? Então, depois de ter feito teste de pressão de óleo e ainda assim o carro batendo, né? A gente ouvindo barulho de martelete dentro do motor, a gente começou a desmontar. Por quê? Poderia ser um entupimento de pescador, poderia ser um problema na própria bomba d'água, que a gente já pegou demais aqui, né? Vários outros defeitos que não caracterizam um defeito de quebra do motor. Quando a gente começou a desmontar, começamos a virar o motor aqui, a gente começou a perceber o peso desse motor. Observe esse vídeo aqui, ó. Olha como é que esse motor estava pesado. Só que quando a gente foi rodar o motor aqui, a gente percebeu que o seu motor tá rodando muito pesado. O Guilherme vai rodar ele pra nós aqui. Roda ele pra mim, Guilherme. Tá vendo o tanto que esse motor roda pesado? E seu carro já tá sem as 6 velas, beleza? Porque a vela faz pesar o motor, Exato. tranquilo? Mas seu carro já está... Então depois desse imbróglio todo, a gente resolveu, por diagnóstico, condenar o motor do cliente, né? A gente identificou que a bronzina dele fundiu na biela, né? Ela fundiu completamente na biela, perdeu a bronzina. Esse motor teria que passar por intervenção de retífica. Mais um caso, pessoal, de um motor que passa por intervenção de retífica de cabeçote, volta mal montado, e aí acontece essa desgraça toda. Eu já vou mostrar para vocês a causa, a raiz do problema. Esse motor foi perdido por causa desse problema aqui, ó. Acompanhe esse vídeo aqui. Beleza? A gente, para fazer a instalação dessas ferramentas, tem que remover o canal de pressão de óleo das polias, que é onde o parafuso tá bambo, beleza? Dos dois a gente vai remover para dar espaço aqui para instalar a ferramenta, belezinha? E vamos lá, o veredito que a gente identifica aqui para o seu carro. Provavelmente, aquele barulho que seu carro está gerando pode ser essa perca de pressão aqui nas polias variáveis, beleza? Por conta desse parafuso aqui que ele está solto. Aqui não está nem bambo não, ele já está solto já, por conta desse parafuso solto. O correto aqui é a gente fazer a ferição. Se o carro estiver realmente no sincronismo, a gente vai montar tudo novamente, as tampas de válvulas, os coletores, os bicos injetores também que foi removido. A gente vai montar tudo novamente e aí funcionar o carro, para ver se o carro vai gerar ainda aquele barulho de novo, entendeu? Porque caso gerar o barulho, aí sim a gente vai ter que desmontar tudo novamente, né, que a gente já desmontou, e desmontar a parte de cárter, essa tampa frontal aqui da corrente de sincronismo, para conferir essa perca de pressão de óleo, beleza? Que tá... Um erro clássico que acontece demais nas Ford Edge, né? Que ocasiona a perda desse motor. Linha de pressão de óleo, toda vez que você desmonta, precisa ter certeza que está tudo certo ali, que ela foi realmente montada corretamente. Quando você não tem essa certeza, acontece isso aí. Delete, né? Motor delete, tá? Não tinha mais o que fazer. Uma manutenção de retífica fica muito mais cara do que um motor usado em condições de uso. E aí acontecem esses problemas. Passamos isso para o cliente resolveu trocar o motor. E aí, quando ele resolveu trocar o motor, a gente já tinha orientado ele que esse motor realmente está muito caro. Não é um motor que você compra hoje em dia por 10, 12 mil, igual já foi um dia, né? Um usado. Quando tinha um motor novo, um usado, 10, 12 mil você comprava ele. Hoje não compra mais. Hoje, menos de 20, dificilmente você acha um motor desse em condições de uso. Menos de 20 mil. E a conta dele já estava extrapolando seus 12 de manutenção com a gente aqui. Então, entre diagnóstico, desmontagem, montagem do motor novo e tudo mais. Então, ele definiu que ia comprar esse motor novo
comprar esse motor usado para pôr aqui. Comprou realmente um motor usado. Aí esse motor chegou para a gente investigou esse motor, entramos com as câmeras aqui dentro, né? A câmera dentro do cilindro para poder ver cilindro limpinho, no padrão, tudo certinho do jeito que tem que ser. Montamos o motor, 3 dias de trabalho para montar esse motor. Esse carro dá muito trabalho para montar, né? 3 dias de trabalho para montar esse motor. E esse motor que vocês estão vendo aqui, ó. Esse cara aqui. Montamos o motor no lugar. Deu na chave, passou 20 minutos. Voltou a rajar de novo. E a gente não desmontou absolutamente nada aqui. Até por questões de garantia, né? Então, a gente definiu que ia montar o motor na condição que ele chegou. E informamos isso para o cliente que não. Até também questão financeira, né? Ia onerar mais ainda o cliente para abrir cárter, colar cárter depois. Para quem não sabe, a tampa desse carro ela vai colada na parede do bloco do motor, cabeçotes e tudo mais, e vai colada também na parede do cárter. Então, para que seja um serviço bem feito, você tem que remover a tampa lateral para colar todo mundo. Então, é um trabalho chato, tá? Ford Edge é um trabalhão. Fizemos isso do jeitinho que a gente entendia, porque o motor estava muito limpo por dentro. Resultado disso, motor batendo a parte de baixo. Mais um motor rajando. O cliente ficou com 2 motores quebrados. Ah, mas e a garantia do pessoal lá do ferro velho? Quem vende motor, pessoal, normalmente quando dá uma bronca dessa, o cara manda você se lascar. O telefone deu memória cheia aqui, pessoal, mas aí o cliente ficou com 2 motores quebrados. Esse motor batendo, ele ainda funciona, né? Se eu ligo essa mangueira aqui para mostrar para vocês que eu tirei o líquido de arrefecimento dele fora, porque a gente vai e tá vazando pela bomba d'água, né? Então tá vazando, tá jogando o líquido de arrefecimento fora, que eu preciso tirar esse carro, tirar esse motor de novo, né? Então esse motor aqui também vai precisar passar por intervenção de retífica. O original dela já está lá desmontado para ser retificado agora. E a situação do cliente ficou assim: o motor quebrado, o outro motor por quebrar e um baita de um pepino na mão, uma conta caríssima para acertar na oficina. Ficou complicado para ele. Então aqui, nesse sentido aqui, ele optou por desfazer do veículo, né? Aqui ele desfez do veículo, ele não quis mais arcar com esse tipo de manutenção. Nessa hora, aqui eu fiz uma proposta para ele, né? Para que ele deixasse o carro aí, abatesse na conta que ele já tinha conosco, né? Abatesse na conta e tal. Ele já ia desfazer do carro mesmo. Então a gente compramos o carro dele, né? Com os 2 motores. Para a gente tentar fazer de 2-1. Tentar fazer de 2-1. Não dá muita solução, porque ali também tá batendo a parte de baixo. Se fosse algum problema de cabeçote, daria solução, né? Que aí era aproveitar cabeçote, tal, de uma coisinha ou outra de outro, aí daria. Mas aqui não tem muita coisa para aproveitar, porque ela tá rajando a parte de baixo também. E a gente fica sem ação, mas é um carro extremamente íntegro. Carro muito novo, tem alguns detalhes aqui de para-choque somente. E o grande problema do carro, falha de manutenção, né? Não é nem falta da manutenção, é falha da manutenção. Os últimos que passaram por esse carro causaram um transtorno muito grande aí, gerando um pepino para esse cliente, né? Então, agora é um carro oficial da Mantec, né? É um carro que eu vou utilizar em alguns treinamentos. Devo plotar esse carro também, porque é um carro que a gente gosta e trabalha muito com essa marca aqui, né? A Ford é uma das especialidades da casa. Então é um carro que vai ficar para propaganda mesmo, da oficina e tal. Tava na hora, eu já tinha pensado nisso, em comprar um Ford Edge. E agora tá aí. Vocês vão acompanhar a saga desse motor comigo. Nós vamos fazer a restauração completa desse motor. Se precisar, mexe na transmissão. Caixa de transferência está vazando. Vocês vão acompanhar comigo. Eu vou fazer a revisão dela. Então vai ficar uma Edge muito nova. E ela realmente é um carro muito novo, inteiro por dentro. Quer ver? Ó, vou começar a mostrar para vocês a lateral. Ela é uma AWD de ano 2013, tá? O carro tá calçado de pneu, mas esses pneus não são dela. É um pneu 275, isso aqui destrói rolamento, isso destrói caixa de direção. Não existe, cara, 275 para Ford Edge, é 245 e só.
Quando você inventa uma hora de colocar um pneu mais largo, você tá achando, caçando sarna pra coçar, uma dor de cabeça. O carro fica gastão, né? Pneu pesado pra caramba pra rodar. Ah, ela tá trancada, os meninos trancou ela. Vou pegar a chave dela aqui. Então voltando aqui para mostrar para vocês o carro, né? Um carro extremamente íntegro, tá um pouquinho sujo, tá para ver aí, né? Mas o couro foi inteiramente restaurado, parece que é um couro que já passou por problema, né? Essa luz de LED aqui, eu particularmente detesto. Então é um negócio que eu vou tirar. Não gosto, né? Eu gosto do carro mais original possível. E o interior do carro, ó, extremamente íntegro, tá vendo? O estofado ficou um estofado legal, não ficou um estofado ruim nem nada. Deixa eu ver se eu baixo os vidros aqui, pra vocês poderem ver com mais clareza, né? Aí, ó. Melhora a claridade muito, né? É um carro que tá muito íntegro, pessoal, muito íntegro mesmo. Não trocaram a lâmpada lá, né? É carga auxiliar ativa. Aí. Então aqui, multimídia. Eu sinceramente não sei, não lembro se essa multimídia é do carro. Não parece ser a Sync, né? Parece que essa multimídia foi trocada. Ó, deixa eu, vamos ver. Não, foi não. Essa multimídia é original. Tô pegando tanta ED com multimídia paralela colocada aqui que tem gente que põe Tesla, né? Coloca aquela Tesla aqui. Às vezes fica legal, às vezes não. Eu prefiro o original, a Sync Zona aí, ó. Ela aí, ó. Uma braba. Prefiro o original. Então a AWD com esses detalhes aí é bem bacana, mas esse carro tá muito íntegro mesmo. Você não percebe desgaste de pedal, você não percebe desgaste. E ela deu problema, ó, com 98 mil quilômetros. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vou ampliar aqui um pouquinho. Ó, 98 mil quilômetros ela parou. 98.294. Então, assim, realmente uma situação complicada, né? Onde você vê uma Ed morrendo, você fala, ah, não, pera aí, deixa eu resolver esse carro, né? Então eu acabei comprando o carro para poder resolver. Tá certo? Vocês vão acompanhar com a gente aí essa saga. Eu vou mostrar para vocês um pouco do motor dela lá agora. Aqui no fundo a gente já desmontou bastante coisa dele, né? E olha o resultado aí. As bronzinhas, o que viraram? Ah, fundiu, mas fundiu legal. Arranhou todo mundo. Esse motor ainda era standard, pessoal. Ó, primeira intervenção de retífica desse cara, tá? Aí, ó. Deixa eu ver se eu... Isso, tá vendo? Bronzeamento standard. Essa biela, infelizmente, se perdeu, né? Não tem recuperação, tá, turma? Ela perdeu a têmpera, então aqui muito provavelmente ela vai se quebrar, tá? Se remontar desse jeito. Biela se perdeu, mas o pistão não. O pistão tá em condições de uso, tem medida, tá? Tem um pouquinho de desgaste, tá vendo? Um pouquinho de desgaste, mas não é um desgaste acentuado a ponto da gente perder o pistão, tá? Não há necessidade disso. Aqui na parte de cilindros, não sei se eu consigo mostrar para vocês, mas parece estar espelhado, né? Mas é por conta da câmera que dá, eu consigo ver o brunimento, né? Deixa eu ver se daqui eu consigo ver também o brunimento para mostrar para vocês. Mas vai ser brunido de novo, né? Aí na retífica eles vão fazer a medida dele, ver se dá para aproveitar os pistões. Se não der, tem que trocar 6 pistões novos com medida diferente, medida maior. Mas olha lá o que virou o bronzeamento do carro. O bronzeamento do carro virou isso aqui. Ó, perdeu todas as bronzinhas. O motor virou mesmo, tá? Virou casquilho, virou tudo. Aqui a gente tem um virabrequim. Ai, mano, o virabrequim tá deitado. Ô, meu irmão. Foi essa época, né, que vocês acreditavam que virabrequim deitado empenava, né? Pelo amor de Deus. Né? A dureza disso aqui é absurdamente alta. Não vai ser gravidade que vai fazer isso aqui empenar. Esquece isso aí, tá? Isso ficou no passado. Mas, ó, a gente percebe que ele realmente marcou, né? Umas marcas bem feias. Mas está na medida. Então ele vai para 0,25, cara. Tá top. Não vai para 0,50, vai para 0,25. E aí fica bom demais de montar, né? Tá tranquilo de fazer. Tá? Os cabeçotes, pela marcação aqui, você já sabe que passou por intervenção de retífica, né?
Esses cabeçotes foram retificados. Eu só voltei o comando para o lugar porque a retífica que vai fazer para mim pediu para montar. Eu voltei os comandos para o lugar, mas não tem comando arranhado. Os comandos são todos. Olha os câmbios, olha. Todo mundo bonitão, show de bola. Esses anéis aqui podem só sumir, pessoal. Eu peguei Edge aqui sem esses anéis de vedação, controle de fluxo de óleo das VVTs, e o carro fica saindo de ponta e você não sabe como. É isso aqui, estava escondido pra gente lá, a gente não via. Nós estamos quase um mês para achar esse defeito aqui. Então, ó, cabeçote aí no padrão, beleza? Vamos ter que comprar uma biela nova para compor essa que fundiu. De resto, todo mundo embora. Fundiu a 3, né? Mas aqui, por que eu não estou tão preocupado com marcações e nada disso? Porque nós vamos ter que balancear o cilindro de novo, né? Vai ter que balancear o eixo de novo, fazer o balanceamento dele, chama balanceamento de cilindro. Então, as bielas vão ser balanceadas lá na retífica que vai fazer. Quem vai fazer é a retífica Milano, aqui de Contagem, né? Eles aqui estão encarregados aí de fazer essa retífica e eu vou mostrar para vocês todo esse processo, tá? O que causou isso aqui, mano? Pega a visão, ó. O que causou essa desgraça toda? O que causou essa desgraça toda foi isso aqui, ó. Esse camarada aqui, deixa eu ver. Aqui, ver se ele vai aqui. Não, esse cara vai aqui. Esse cara aqui é daqui do cabeçote de escapamento, tá? Então, isso aqui também eu vou deixar aqui. Mas se bem também que tem que ter um mancal aqui em cima, né? Mas eu posso mandar um mancal junto. Acho que eu vou montar todo mundo. Esse cara vai aqui. E esse cara, os mancais estão aqui, ó. Mancais com os tensores auxiliares, né? Da corrente auxiliar. Das duas correntes auxiliares. E esse camarada vai aqui, que é de linha de pressurização de óleo, né? Alguém sabe o que é isso aqui? Deixa nos comentários aí para mim. Ó, essa peça aqui, ela é a peça responsável por pegar a pressão de óleo que vem, né, para os comandos. Então ela pega essa pressão de óleo, já vou tirar um dali para mostrar para vocês direitinho. Ela pega essa pressão de óleo aqui e vai jogar essa pressão de óleo aqui no mancal que vai aqui em cima. Essa pressão de óleo no mancal, com as duas solenoides VVT aplicadas aqui em cima, vai fazer a modulação das duas variadoras, né? As polias variadoras de fase. Então você tem um carro, um motor com duplo comando variável. Cadê, Marcos, essas polias? Ah, elas aqui, ó. Duplo comando variável, tá certo? Adivinha o que fizeram? Esse camarada aqui que é o cabeçote 1, né? Que fica ali do lado da parede corta-fogo, tava assim, ó. Tava desse jeito aqui, ó. Desse jeitinho assim. Quando nós tiramos a tampa de válvula, tava desse jeitinho assim. Adivinha onde a pressão de óleo vai? Vai pra casa do caralho, né? Pois é. Não tem condição nenhuma, né, velho, do cara esquecer uma linha de pressurização de óleo fora, né? Eu também não consigo entender esse tipo de coisa, não. Então, nesse sentido disso aqui ter ficado bambo, o pessoal largou isso aqui bambo na montagem do cabeçote, porque esse carro já passou por retífica. E adivinha por que passou por retífica? Não sei se vocês sabem, a coisa mais difícil do mundo é uma Edge queimar a junta de cabeçote, né? Olha lá, a pressurização de óleo aí, tá? A linha de pressurização de óleo sobe aqui pelo mancalzinho, tá certo? Então, a coisa mais difícil do mundo é isso aqui, queimar junta de cabeçote. Coisa mais difícil do mundo. Esse carro ele tem inúmeros bloqueios, pessoal. Esse carro, antes de ferver, ele desliga. Ele começa a apitar, berrar na sua cabeça que a temperatura está alta e ele desliga. Então, assim, são inúmeros modos de proteção do motor para não deixar o motor quebrar. O que aconteceu aqui? O cara deixou, provavelmente, aqui, ó, a vilã de todo mundo, né? A vilã de todo dia. Ó, essa moça aqui, ó. A bomba d'água. Falhou, jogou água para dentro do motor. Quando joga água para dentro do motor, o pessoal confunde, achando que a água passou pela galeria, né? E acaba removendo o cabeçote sem necessidade. Porém, quando acontece da bomba d'água passar água para o cilindro, adivinha? Você perde a lubrificação no eixo ferrobrequim. Aí acontece isso aqui. É claro que aqui ficou desse jeito porque o cliente andou no carro, né? Usou o carro por um ano ainda.
Então foi só moendo o bronzeamento. Aí moeu o bronzeamento até chegar no ponto do motor trancar, tá certo? Então esse é o diagnóstico, né? A gente encontrar a causa raiz do problema, o que causou todo esse transtorno, uma retífica de cabeçote mal feita, um motor mal montado. Na hora de eu desmontar esse motor, não tinha um parafuso de cabeçote que não estava absolutamente bambo. Eu soltei isso numa facilidade absurda. Isso aqui é um peso danado para apertar isso. Eu soltei numa facilidade absurda. Então, quando você pega umas situações dessas, você fala, cara, realmente fica difícil, né? Fica difícil o camarada defender o camarada, não tem o que fazer, né? Erro de montagem, matou o motor. E agora vamos refazer, reconstruir esse cara aqui, trocar essa biela e reconstruir aquele lá que está montado lá embaixo. Também aquele motor vai entrar para venda. Vai entrar para venda. Vou vender aquele motor com garantia, nota fiscal, em condições de uso, tudo no padrão. Bacana? Então foi isso. E o que aconteceu foi isso. A terra arrasada, né? Por conta de um erro de montagem, que a gente fica chateado, porque são situações muito complicadas que atrapalham e muito a profissão, né? Atrapalham muito a profissão. As pessoas começam a tomar até ranço de mecânico por conta dessas coisas. O cara praticamente perdeu o carro dele, né? Por um erro humano, né? E que acabou inviabilizando a manutenção dele, né? Ficou inviável para isso, tá certo? Então vocês vão acompanhar essa saga, essa reforma da Ford Edge, depois que ela estiver rodando, vou mostrar para vocês tudo que eu puder mostrar para vocês sobre a Ford Edge, vou mostrar porque agora nós temos uma dentro de casa, tá bom? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora!